João, capítulo 13, do versículo 5 ao 10, diz assim: Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E oremos. Amado Pai, abençoe a Tua palavra, que o Senhor nos dê poder para ouvir, que o Senhor me dê poder para eu pregar com clareza e eficácia esta noite. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Estamos de volta no nosso estudo sobre perdão. Essa é a terceira parte. Nós temos visto o que o perdão é capaz, do que o perdão não é capaz. E hoje nós vamos falar sobre dois tipos de perdão. E nós vamos ficar voltando de vez em quando para esse assunto desses dois tipos de perdão. Mas talvez você está perguntando, mas será mesmo? A Bíblia ensina dois tipos de perdão. Perdão não é um só, não é uma coisa só. Então é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver esse assunto a partir desse episódio. E como eu falei, nós vamos voltar para esse texto e esse assunto várias vezes durante nossa série sobre perdão. Mas isso demonstra a importância do impacto prático e real que entender essa doutrina tem em nossas vidas. Então é muito importante a gente ter boa noção disso, entender bem essa doutrina. Então, vamos começar hoje então vendo esses dois tipos de perdão. Abra comigo para o Salmo 85, versículo 2, depois nós vamos voltar para outros textos e vamos fechar voltando para João 13, mas o Salmo 85 e o versículo número 2 diz assim: Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Aqui aqui o Salmo, a palavra de Deus está falando sobre Deus perdoando o seu povo Israel, dos muitos pecados e transgressões que haviam cometido contra ele. Mas é interessante notar o finalzinho do verso, onde fala, cobriste todos os seus pecados. O que quer dizer todos? Todos quer dizer todos. Não ficou nada de fora. Foram todos perdoados. E é verdade. Deus perdoa todos os pecados. Também é bem verdade que ao sermos salvos, Deus perdoou também todos os nossos pecados. Não só Ele perdoou todo o nosso pecado, no sentido de pecado como a natureza, como conceito, mas Ele perdoou também os nossos pecados, como fala no Salmo 85, todos os seus pecados. Está falando não só sobre pecado como um todo, mas também os atos individuais de pecado, tá? Contáveis, um por um, todos eles. E Ele perdoou os nossos pecados do passado, Ele perdoou os nossos pecados do presente, e Ele perdoou os nossos pecados do futuro. Na evangelização, eu costumo dizer algumas vezes, eu pergunto para a pessoa, você lembra do seu primeiro pecado? Ninguém lembra do primeiro pecado. Não sabemos aqui idade, não tem uma idade X para começar a pecar, mas ninguém lembra do primeiro pecado. Aí eu digo, você lembra do seu último pecado? Você lembra. Você sabe qual vai ser o seu último pecado? Claro que não. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, daqui a 10 anos, então ninguém sabe o último pecado. Mas Deus, quando perdoa, Ele perdoa desde o primeiro até o último, e tudo no meio, entre um e outro.
Então, quando ele perdoa todos os nossos pecados, ele perdoa o passado, o presente e o futuro. Isso é ilustrado lá no capítulo 5 de João, nós lemos João 13, mas em João 5, o versículo 24 fala, Jesus falando, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você note que nesse versículo, Jesus fez questão de utilizar os 3 tempos, passado, presente e futuro. Ele fala assim, que aquele que ouve e crê, quem ouve as palavras e crê naquele que o enviou, tem vida eterna. Tem quer dizer o quê? Agora, hoje, tem. Lembrando que vida eterna não acaba, é eterna. Senão não era eterna. Então, tem vida eterna presente, não entrará em condenação futuro, mas passou da morte para a vida. Passou, já não é que vai passar, já passou. Então nós temos esse perdão completo de todos os nossos pecados. Isso é verdade. E se isso é verdade, então por que a necessidade de nós confessarmos os nossos pecados? Porque outra verdade que a Bíblia ensina é que nós devemos confessar os nossos pecados. Não só, e vamos falar isso futuramente, não só uns aos outros, mas especificamente, mais importante, confessá-los a Deus, homologá-los com Deus. Então, se os nossos pecados, passado, presente e futuro, todos foram perdoados, do primeiro pecado até o último pecado, foi tudo perdoado, então, para que confessar? Está tudo perdoado? Então, para que confessar os nossos pecados? E é verdade que nós temos que confessar os nossos pecados. Então, nós podemos então chamar esse perdão na salvação, o perdão de todos os pecados, do primeiro até o último, passado, presente e futuro, esse perdão, esse tipo de perdão, nós podemos chamar de um perdão posicional ou um perdão judicial. Tá? Nós estamos vendo 2 tipos de perdão. O primeiro tipo de perdão é o perdão posicional, ou também podemos chamá-los de perdão judicial. A mesma coisa, posicional, judicial. Tá? Só que a verdade é que, apesar de termos todos os nossos pecados perdoados, nós ainda pecamos. Nós ainda pecamos mesmo depois de salvos. Tá? Tem algumas igrejas que acreditam que uma vez que você é salvo, você para de pecar, e se você voltar a pecar, você perde a salvação, mas nunca pode ser salvo de novo. Bom, só essa frase, ser salvo de novo, já é heresia. Perder salvação é outra heresia, e perder salvação porque pecou já é uma outra heresia. Então, é complicada a situação dessa teologia. Tá? Mas a verdade é que o crente, mesmo salvo, ainda peca. E a Bíblia diz isso, ensina isso, e nós sabemos disso. O crente sabe disso. É muita audácia, e eu vou usar o termo cara de pau, o crente falar, não, eu não peco. Não, então, ou você não tem consciência, ou eu não sei o que dizer. Porque o Espírito, uma das funções do Espírito Santo é justamente acusar o pecado. Tanto que a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Como é que a gente entristece o Espírito Santo? Pecando. Então, dizer que o crente não peca, então por que a Bíblia fala para não entristecer, não extinguir o Espírito? Porque a gente apaga, extingue, entristece através do pecado. Mas se o crente não peca depois de salvo, então aquelas 2 ordens que a Bíblia dá são nulas e não fazem sentido, uma vez que nós não pecamos mesmo, então como é que eu vou entristecer? Como é que eu vou extinguir o Espírito Santo? Tá? Enfim. Mas, devido a esse fato que a Bíblia diz, e nós, se somos honestos com nós mesmos, nós sabemos que nós pecamos, então é necessário nós fazermos confissão dos pecados, primeiramente a Deus. Nós sabemos que Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é justo. Lá em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se Deus não fosse ambos, se Deus não fosse fiel e justo, Ele não poderia perdoar e nem purificar-nos. Mas Deus, Ele é fiel e Ele é justo. Então Ele pode
purificar e nos perdoar. Nós podemos chamar esse tipo de perdão, esse perdão de confissão dos pecados, depois da salvação, podemos chamar esse tipo de perdão como perdão relacional ou até o perdão circunstancial. Os dois querem dizer a mesma coisa. Então, aquele perdão que é o perdão na salvação, aquele perdão que Deus derrama em nós, aquele perdão que nós temos do primeiro pecado até o último pecado, aquele é o pecado relacional, é o pecado judicial. Esse pecado, que é o pecado de confissão dos pecados cometidos diariamente no nosso cotidiano, esses pecados confessados são perdoados. Esse segundo tipo de perdão é o perdão relacional ou circunstancial. Mas isso é só o geral. Eu quero agora distinguir e mostrar qual é então a diferença entre o pecado posicional e o pecado relacional, ou o judicial e o circunstancial. Não quero que vocês fiquem muito confundidos com os nomes, que o nome em si não interessa nada. Eu quero que você entenda o conceito. Tá? Lembrando que não vai haver prova, tá bom? Então não é para esquentar muito com os nomes, mas tente entender o conceito desses dois tipos de perdão que a Bíblia está ensinando. Então vamos falar sobre o perdão posicional. O judicial, aquele primeiro que nós vimos, o da salvação, que ocorre quando você foi salvo. Abra comigo para Colossenses capítulo 1, e lá no Novo Testamento, claro, e no livro de Colossenses, no capítulo 1, eu vou ler os versículos 12, 13 e 14, e ele vai jogar um pouquinho mais de luz sobre essa questão de perdão posicional, e qual é o conceito atrás desta doutrina. Diz assim Colossenses 1,12: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Tá? Esse perdão posicional tem respeito à nossa posição judicial perante Deus. Aí que vem o nome posicional ou até judicial. Ele é posicional porque ele diz respeito a como nós estamos, a nossa posição, como nós estamos perante Deus. Qual a nossa posição perante Deus? Olha o versículo 12. Que Deus nos fez idôneos. Note que Ele nos fez. Não fomos nós, foi Deus que nos fez idôneo. E fez como? Através do sangue de Cristo, que nós acabamos de ver. Mas o que quer dizer idôneo? A palavra idôneo, a palavra grega ícano. A palavra ícano significa qualificado. Deus nos fez qualificados. Porque na realidade, naturalmente, sem Deus, sem salvação, o que a Bíblia chama de homem natural, ou homem carnal, ele é desqualificado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É exatamente isso, nós somos destituídos, nós somos todos desqualificados. Por quê? Porque todos pecaram. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, Deus nos qualificou, Deus desfez essa desqualificação através do sangue de Cristo e nos tornou idôneo, qualificados. Vamos continuar. Olha o versículo 13. E nos tirou, note que está no passado, nos tirou da potestade das trevas, ou seja, do poder das trevas. Depois fala, e nos transportou para o reino do Filho. Veja bem, ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Está vendo por que isso é o perdão posicional? Porque nós mudamos a posição de estar nas trevas para o Filho. Da potestade das trevas. Pastor, o que quer dizer potestade? Poder, autoridade. A pessoa perdida está debaixo do poder das trevas. A pessoa perdida não tem o poder de Deus. A pessoa perdida está sobre o domínio e controle do inimigo. Ele está na potestade das trevas. E quando nós fomos salvos, Deus mudou a nossa posição das potestades das trevas para o reino do Filho.
Então a nossa posição mudou. Judicialmente éramos desqualificados e culpados, e agora nossa posição é uma que nós somos idôneos e salvos pelo sangue de Cristo, que é o Filho do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o perdão posicional é aquele perdão da salvação que naquele instante nos transporta e muda a nossa posição e nossa situação celestial, judicial perante Deus. E no versículo 14 fala sobre a remissão dos pecados. Essa palavra remissão é a palavra grega afesis. A palavra afesis quer dizer remissão. Em outros lugares do Novo Testamento, ela é traduzida como perdão. Então, estes versículos estão falando sobre perdão. Que tipo de perdão? O perdão posicional, o perdão judicial, aquele que muda a nossa posição perante Deus. E nós saímos das trevas para o lado da luz. E fala aqui, né? Herança dos santos na luz. A gente estava nas trevas, agora estamos na luz. Tá? O perdão faz isso, a salvação faz isso. Tá? Outros exemplos aqui, que nós podemos ver da palavra afeses, que significa perdão, lá em Marcos 3,29, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Essa palavra perdão, que eu li em Marcos 3,29, é a palavra afeses, que é traduzido como remissão em Colossenses 1,14. É perdão. Está falando sobre perdão. Que tipo de perdão? O perdão posicional, que nos torna filhos da luz e não debaixo da potestade das trevas. Lá em Atos 10, versículo 43, a este dão testemunho, falando sobre Cristo, a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. O perdão dos pecados. Essa palavra perdão é a palavra grega afesis, a mesma que é traduzida em Colossenses como remissão. Aqui é traduzida, mesma palavra, como perdão. Então, o texto que nós lemos está falando sobre perdão. Perdão posicional, que ocorre uma vez na vida, no momento da salvação, e que é de fato salvação. O ato da salvação é esse perdão posicional que ocorre no instante da salvação. Esse é o primeiro tipo de perdão. O segundo tipo de perdão, relacional, vamos para 1 João, capítulo 1. 1 João 1, versículo 6, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse perdão, o perdão relacional ou circunstancial, esse é o perdão que diz respeito à nossa comunhão com Deus. Por isso que é o perdão relacional está ligado à nossa relação, ao nosso relacionamento, à nossa comunhão com Deus. E nós lemos aqui que aquele que diz que tem comunhão, mas anda nas trevas, está mentindo. Diga uma coisa, 1 João 1,6 foi escrito para quem? Para pessoas salvas. Pessoas que já receberam o perdão relacional, o perdão posicional, que já receberam o perdão judicial, aquele perdão do primeiro ao último, aquele perdão da salvação. Essas pessoas já receberam esse perdão. Então ele está dizendo, se andarmos em trevas. Andar em trevas não seria pecar? Então por que ele está falando isso? E tem mais, se você olhar no versículo 6, que nós lemos agora, diz, comunhão com Ele. Então note que esse perdão está falando sobre comunhão, é o perdão relacional, que diz respeito ao relacionamento. Então, ninguém pode andar longe de Deus, nas trevas, em desobediência, em rebelião, ignorando o Espírito Santo, tomando decisões sem fé, e portanto o desagradando, porque é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível andar assim nas trevas
e achar que está em comunhão com Deus. Deus fala, quem diz isso está mentindo. Mentimos e não praticamos a verdade. Mentir são palavras. Se você fala isso, você está mentindo e não está praticando. Então, a verdade. Então, você não só você está pecando ao falar, mas você está pecando ao não fazer. Não fazer o que deveria estar fazendo. A palavra comunhão que nós lemos aqui em 1 João 1,6, no qual o perdão relacional está ligado, o perdão relacional está ligado à comunhão ou não com Deus, é a palavra grega koinonia. A palavra grega koinonia podemos dizer que é união, estar juntos. Por isso que fala, se andarmos nas trevas, não temos comunhão com Ele. Nós não temos comunhão. Nós não estamos andando juntos com Ele. Não estamos com Ele. Por quê? Porque você está na treva. E Deus não é trevas, Deus é luz. Tá? Mas essa palavra koinonia, que fala que não se pode ter comunhão com Deus se andar nas trevas, tem uma outra palavra no Novo Testamento que é muito mais profunda do que koinonia. Koinonia é união, mas existe uma outra palavra que nós vamos ver ela em 1 João 2,4, que é a palavra grega conhecer. Tá? Em 1 João 2, e versículo 4, fala assim, aquele que diz, eu conheço e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Muito parecido com o que a gente leu agora há pouco. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos. Pois é, aqui está dizendo mais ou menos a mesma coisa. Não está tendo comunhão. Se a gente anda nas trevas e diz que está tendo comunhão, estamos mentindo. Pois bem, 1 João 2,4 é muito parecido. Quem diz, eu conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso. Essa palavra conheço é a palavra grega ginosko. A palavra grega ginosko aqui é traduzido como conheceu. E está corretíssima. Mas essa palavra conhecer não é você saber a respeito. Não é conhecimento aqui. Essa palavra conhecer é muito mais profunda. Essa palavra conhecer não fala sobre conhecimento, não é você saber de fatos, não é isso. Essa palavra ginosko está falando sobre ter uma união, um nível de comunhão muito mais profundo. Vou dar um exemplo aqui. Em Mateus 7, 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Isso aqui é quando Jesus está dando uma profecia, tá? Ele falou que vai ter uma ocasião, o dia virá, em que muitos irão para ele o chamando de Senhor. E ele vai dizer isso daqui, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Essa palavra conheci é a palavra grega ginosko. É a mesma palavra que é usada lá para conhecer, lá em 1 João 2,4. Tá? Aqui está falando que Cristo falou, não vos conheço, ele está dizendo, vocês não são meus, nós não somos um. Eu não estou em vocês e vocês não estão em mim. Porque o crente, quando é salvo, não só Deus está nele, o Espírito Santo habita nele, mas a Bíblia fala que nós estamos em Cristo, ao ponto que nós somos o corpo de Cristo. Então, quando Jesus falou assim, não o conheço, não é assim, eu esqueci o seu nome, eu não sei quem você é. Não é esse que está sendo tratado aqui. Ele falou, vocês não são salvos, vocês não são meus, eu não sou seus, vocês não são nada meu, eu não sou nada seu, eu não vos conheço, aqui não tem nada. Vou dar outro exemplo mais profundo ainda, que vai esclarecer essa palavra conhecer, a palavra ginosko. Mateus 1, 25, falando sobre José e Maria, quando casaram. Sabemos que José não é o pai de Jesus, tá? Ele foi o padrasto de Jesus. Mas olha o que fala Mateus 1, 25, sobre José. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Essa palavra conheceu é a palavra grega, adivinha? Ginosko. O que você acha que ginosko aqui está se referindo? Aqui está se referindo ao ato físico entre o marido e a mulher, do qual gera um filho.
Se alguém não sabe o que eu estou falando, levanta a mão que você precisa de uma aula especial. Mas aqui está falando, conhecer justamente é o ato entre o marido e a mulher que gera uma vida. Pense nisso por um instante. Inclusive, lá em Gênesis fala, e Adão conheceu Eva e deu à luz a... E assim, quando você conhece alguém, oi, tudo bem, como é que você está? Oh, pronto. Não é assim que funciona. Esse conhecer não é conhecer. É um laço, é uma situação de intimidade extrema e íntima. Então, quando fala, eu conheço Deus, não está dizendo que eu sei a respeito de Deus, eu li um livro, eu ouvi falar, eu sei. Não, esse conhecer é assim, ó. É você estar interligado, interlaçado, você faz parte dele, ele faz parte de você, assim, ó. Isso é o que eu estou falando aqui quando fala, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos. Mais uma vez, esse conhecer está falando sobre comunhão. Este perdão relacional, este perdão circunstancial, está se referindo justamente ao nível de comunhão e intimidade que nós podemos ter ou não com Deus. Essa comunhão é conhecê-lo, no sentido que nós estamos vendo aqui. Então, nós não podemos ter comunhão, não podemos conhecer Deus sem abordar aquilo que nos separa e nos distancia de Deus. O que nos separa e nos distancia de Deus? O pecado. Mas, pastor, o pecado não foi perdoado todo com a salvação? Quando teve o perdão judicial, aquele perdão relacional, que perdoou do primeiro até o último. Então, o que me separa? Está tudo perdoado, por que aquilo me separa? Não foi perdoado? Foi, mas ainda precisamos buscar o perdão, além do judicial, além do posicional da salvação, precisamos buscar o perdão relacional, circunstancial, do dia a dia. Aí você fala, não, mas foi todos perdoados, ok? 1 João 1,8, olha o que diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mais uma vez, 1 João foi escrito para quem? Para crentes. Pessoas que já tinham recebido o perdão judicial, o perdão relacional, o perdão total do primeiro ao último, eles já tinham recebido. E a essas pessoas que já tinham recebido esse perdão relacional, posicional da salvação, é a eles que ele escreve, se dissermos que não temos pecado. Ou seja, tinha pecado. Porque se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a quem? A nós mesmos. Então, o crente que acha, não, eu fui salvo o dia tal e o pastor falou que foi perdoado todos os meus pecados, então pronto. Acabou-se. Para que confessar? Está tudo perdoado, está tudo debaixo do sangue. João escreveu para crentes, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Você pode ver aí que aqui está falando sobre um outro tipo de perdão. É o segundo perdão, é aquele que tem a ver com a nossa relação com Deus, essa comunhão com Deus, que ainda temos que buscar. E ainda então é preciso confessar esses pecados, mesmo sendo que todos do primeiro ao último já estão perdoados. E quem acha que não precisa confessar, quem não confessa, é porque acha que não precisa confessar, porque se achasse que precisava confessar, confessava. Então todo mundo que acha que não precisa confessar, é porque no fundo acha que não tem pecado a ser confessado. Geralmente porque não entende que existem dois perdões. Tem o judicial da salvação e tem o relacional do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. 1 João 1,10 fala sobre isso. Mais uma vez, se dissermos que não pecamos, note que está no presente. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Repare, se a gente diz que nós não pecamos, porque o meu pecado está perdoado. Então, se você acha que não precisa confessar, porque você não tem pecado, você faz de Deus o quê?
mentiroso. E isso tanto vale para aquela pessoa perdida que acha que não tem pecado, quanto a pessoa salva peca achando que está tudo perdoado, não precisa fazer mais nada. O conceito é o mesmo. Lembrando que a carta de 1 João foi escrita para uma igreja, para crentes. Tá? E é muito sério chamar Deus de mentiroso. É muito sério fazê-lo de mentiroso. Muito sério. Então, ainda precisamos confessar, homologar os nossos pecados perante Deus. Para quê, pastor? Para restabelecer a comunhão quebrada pelos nossos pecados. Os nossos pecados não vai nos dessalvar. Os nossos pecados não vão anular a nossa salvação. Os nossos pecados não vão tirar a nossa salvação. Mas os nossos pecados vão tirar a nossa comunhão com Deus. Os nossos pecados vão sim quebrar aquela comunhão, consequentemente não teremos o poder de Deus, não teremos a sabedoria de Deus, não teremos o livramento de Deus, não teremos a direção de Deus, por quê? Porque a comunhão foi quebrada. E se a comunhão foi quebrada, foi o pecado que quebrou, e a forma da gente restabelecer não é ser salvo de novo. Muita gente fala isso, eu era salvo, mas aí eu pequei, me afastei de Deus, agora eu tenho que ser salvo de novo. Não está entendendo o que a Bíblia está falando. Uma vez que você é salvo com pecado, com perdão judicial, posicional, você está salvo. Você saiu da potestade das trevas, está no reino do Filho, acabou-se. Você foi transportado. Agora, ao pecar, você não vai fazer isso. Você não vai sair do reino do Filho e ir para a potestade das trevas. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que você não vai ter comunhão com Deus e tudo o que isso acarreta. Perda de alegria, como nós vimos nas semanas passadas. Perda de poder, perda de direção, perda de visão, perda de uma série de coisas. Por quê? Porque estamos separados de Deus. Perda de paz. Jesus é o príncipe da paz. Você fica longe dele, você fica sem paz. Então, quando fala quebrar a comunhão, grande coisa quebrar a comunhão. Sim, é uma grande coisa quebrar a comunhão. E o pecado quebra a comunhão, então para a gente limpar e restabelecer a comunhão, nós temos que fazer o quê? Confessar os nossos pecados. É interessante, porque fala no versículo 9 de 1 João 1, seguindo a sequência, fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É essa impureza da injustiça, é essa impureza do pecado que faz o quê? Nos separa de Deus. E essa impureza que deve ser purificada é o pecado perdoado e a pureza restabelecida, porque aí nós voltamos a ter o quê? Comunhão. E aí abre as portas para tudo aquilo que havia sido perdido pela quebra daquela comunhão. Então, você vê que um pecado é um pecado. Um perdão é bem diferente do outro perdão. Tem gente que acha que só existe o perdão relacional, esse que falamos agora. E quem pensa assim, geralmente é assim, eu vou para Deus, busco perdão, Ele me perdoa, Ele me salva, eu sou salvo. Aí eu perco o perdão. Aí eu tenho que ir para Deus de novo, pedir perdão, aí sou salvo de novo. Aí eu peco, aí fica nesse peca, perde. Tem outros que acham que, não, eu fui salvo uma vez, do primeiro ao último, pronto, eu posso fazer o que eu quiser, eu não tenho que pedir perdão, eu não tenho que fazer nada, está tudo perdoado, está tudo debaixo do sangue, vou viver minha vida do jeito que eu bem quero, eu vou para o céu. Não deixa de ser verdade, mas essa vida vai ser uma vida amarga, doída, sofrida, sem paz, sem Deus. Por quê? Porque quebrou a comunhão. Então não é um ou outro, são os dois. O triste é que há grupos que ficam brigando. É esse, não é esse, é esse, não é esse. Na verdade, são os dois. São os dois. Existe o perdão posicional
e tem o perdão relacional. Um diz a respeito à nossa posição espiritual e outro diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Ambos são perdão, ambos têm que ser buscados na salvação e no nosso cotidiano, na nossa vida, para que possamos desfrutar e gozar uma vida abençoada por Deus. Vamos voltar para João 13? Afinal, é o nosso texto base de hoje, João 13, a lavagem dos pés. O que tem a lavagem dos pés? Como a lavagem dos pés se encaixa com tudo isso que estamos falando? Que bom que você perguntou. Versículo 10 de João 13. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos. Aí termina, mas não todos, se referindo a quem? Judas, porque Judas era o filho da perdição, Judas não era salvo, ou seja, os outros eram salvos, os outros eram limpos. Então aqui nós temos um exemplo justamente do perdão posicional ou judicial, que é o seguinte: aquele que está lavado não necessita de lavar. Esse é o perdão judicial, do primeiro ao último. É salvação, é novo nascimento, é quando você sai da potestade das trevas e vai para o reino do Filho. Pronto. Aquele que está lavado não necessita de lavar. Por quê? Está lavado. O perdão relacional ou circunstancial é outra parte que fala: não necessita de lavar senão os pés. Entendeu? Não está falando que não precisa lavar, não. Senão os pés. O perdão judicial limpa o todo, pois no mais todo está limpo. Imagine assim, que Pedro falou: não, se for para lavar, então lave os pés, as mãos, a cabeça, dá uma geral então. Jesus falou: não, quem está lavado não precisa lavar, senão os pés. Imagine isso. Você toma banho, não toma banho? Bom, você toma um belo banho, está limpinho, cheiroso, brilhoso. Aí acontece alguma coisa, você tem que sair lá fora e você sai descalço e suja os pés todinho. Você não vai tomar banho de novo todinho. Você pode só fazer o quê? Lavar os pés. Os pés é o que suja com o caminhar. Ao caminhar nessa vida aqui na terra, os pés vão ficar o quê? Sujos. Em alguns casos, podres, nojentos, imundos, desgastam. Mas veja só, quem é salvo, o todo já está limpo. O todo já foi lavado com perdão posicional. Mas precisa lavar os pés. Jesus falou: quem está limpo não precisa lavar o todo, senão os pés. Por quê? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós vamos sujar os pés. Então, o perdão posicional é a salvação que todos os nossos pecados são perdoados, inclusive os do futuro. Mas nós precisamos buscar a lavagem dos pés diariamente, de hora em hora, com a frequência que for necessário. Tá? Não ser uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por dia. Eu acho que uma vez por dia é o mínimo. Tá? Não vou dizer que a Bíblia não fala, mas eu acho que uma vez por dia é o mínimo. O ideal, assim que você percebeu, peça perdão. Lembrando, você não precisa se ajoelhar, levantar as mãos e falar em voz alta: "Oh, Senhor, me perdoa". Não precisa fazer isso. Tá? Deus está ouvindo a sua oração. Você fala: Deus, tá? Não precisa orar com a boca. Você fala: Deus, eu acabei de pecar. E falemos mais sobre isso no decorrer desta série. Mas quem negligencia o perdão posicional, circunstancial, relacional, quem negligencia a confissão sincera,
porque acha que já está todo perdoado, pode até ser salvo. Pode. Um crente salvo que não confessa os pecados, no sentido relacional, circunstancial, pode até ser salvo. Mas ele não tem comunhão. Ele não tem uma vida de comunhão com Deus. E o resultado é que ele caminha nas trevas, igual os perdidos. Por isso tem muito crente que você olha, você fala, ele é salvo? Será? Rapaz, ele está parecendo mais mundano que o mundo, mais carnal que os carnais. A resposta simples pode ser que ele nunca foi salvo. Não é, nunca foi. Pode ser isso. Ou ele é salvo, mas não tem comunhão. Não tem comunhão porque não busca o perdão relacional, o perdão circunstancial, a lavagem dos pés. E, consequentemente, não tem comunhão. Quando chove, lá na Grota Pastoral, às vezes eu coloco o sapato, aí eu desço grota abaixo, e lá é tudo terra, né? Quanto mais eu ando ali, parece que aquela terra molhada vai juntando e juntando. Eu só sei que quando eu saio de lá, eu estou uns 20 centímetros mais alto. Por quê? Porque tem aquela terra compactada, grudada. Pois é, muito crente é assim. Por não limpar os pés, confissão relacional, circunstancial, lavagem dos pés, vai acumulando. Ele vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E ele está caminhando nas trevas. E vive igual ao mundo, toma decisões igual ao mundo, tem os hábitos igual ao mundo, faz tudo igual ao mundo, parece com o mundo, soa com o mundo. Quem olha, não diria que você é crente, não diria, não parece. Vive igual perdido. E às vezes, pode ser que é perdido, uma falsa confiança de uma falsa profissão de fé. Eu não posso julgar isso. Quem julga é Deus e a pessoa. Eu não posso chegar e falar, eu acho que você não é crente. Eu não tenho como dizer isso. Mas aqui nós temos o quê? Os dois perdões.